Olá, gente amada. Pingo de Lilo de volta aqui, conforme prometido, né? Nesta segunda-feira de carnaval, que a gente fica meio com o coração apertado, porque não está tendo aquela folia, mas também tendo muita alegria nesse coração apertado, porque estamos todos unidos em prol de um objetivo comum, que é preservar a vida, não é verdade? E no último vídeo do Pingo de Lilo, eu falei um pouco de como foi o meu despertar espiritual. E eu queria convidar você para contar um pouquinho mais da minha história e falar dessa vez como foi que o Reiki chegou na minha vida e qual o seu papel nesse despertar espiritual, né? Quem assistiu o vídeo anterior, se não assistiu, eu recomendo que assista o último vídeo do Pingo de Lilo, e eu falei um pouco de como o meu despertar espiritual se deu através do teatro. Eu sou muito grato ao teatro por todas as experiências que o teatro me trouxe, porque foi através do teatro que eu pude me reconhecer na minha missão de fato, como quem de fato eu sou e qual o meu melhor serviço, qual o meu maior propósito aqui nessa vida, que são o de ser professor e o de conhecer o corpo e ter o entendimento energético. Foi através do teatro que eu tive o despertar espiritual. Quanto mais eu investigava o corpo e seus processos físicos e energéticos, mais eu despertava para essa realidade energética, para essa realidade espiritual. Vamos combinar que assim a gente desperta a partir de um conflito, né? Quando a gente está muito conforme com todo o ambiente que nos cerca, com todas as verdades que nos dizem desde pequenos, a gente não desperta, né? A gente só desperta quando a gente entra em algum conflito, em algum atrito. E na verdade eu entrei num atrito, num conflito comigo mesmo. Eu entrei num conflito com a sensibilidade que sempre me acompanhou a vida inteira. E numa numa briguinha infantil interna contra a minha própria história, eu que tinha parentes, pais, né, muito, sobretudo um pai muito católico, na minha adolescência eu me construí como sendo essa pessoa antagonizando, né, esse antagonista, né, do meu pai, para poder encontrar o meu lugar no mundo. E nessa busca eu fui forte nas ideias materialistas, no materialismo histórico, e foi nesse materialismo histórico que eu fui trabalhar com teatro, investigar os processos do corpo, investigar os processos energéticos, e eu descobri a minha espiritualidade. Essa história está contada no outro vídeo. Mas nesse despertar, muitas pessoas eu cruzei no caminho, né? Quando eu tentava despertar para esse corpo poético, para esse corpo sensível, para esse corpo energético, passei por muitos mestres no caminho, né? Muitos mestres que me conduziram aos estudos sobre o transe, sobre os estados alterados de consciência e também sobre essa sensibilidade do corpo. Um desses grandes mestres e amigos foi o André Madureira, fundador do Balé Popular do Recife. E eu ia até a casa dele para conversarmos muito sobre um processo que ele tinha com os bailarinos dele, que era o despertar da beleza, um processo profundamente energético e também transformador da percepção do bailarino em relação a si mesmo, em relação ao próprio corpo, algo muito semelhante àquilo que eu pretendia com os atores. E conversávamos muito. Ele até brincava que tinham três coisas que tinham nascido em 1977: o Balé Popular do Recife, a Igreja Universal e Murilo, e eu. Então, se a gente tivesse se conhecido antes, nem ele fundava um grupo de teatro, nem eu fundaria um grupo, nem ele fundava um grupo de balé, nem eu fundaria um grupo de teatro, nós fundaríamos uma igreja. Brincadeiras à parte, nessas conversas sobre a energia, o corpo energético, ele que já vinha tendo um enfrentamento no seu quadro de saúde, do Parkinson e da depressão, na época a depressão ainda muito mais acentuada, ele fazia tratamentos no Recife com o Reiki. Isso era 2004 e ele começava a me falar sobre o Reiki. Ele dizia: isso que você fala sobre as energias, sobre essa coisa de projetar a energia do corpo no espectador, a energia do ator na presença no espaço, projetar a energia no espaço, captar a energia do espaço e conduzi-la para o espectador. Isso parece muito com o processo do Reiki, esse tratamento que eu estou fazendo. E ele me explicou como é que era o tratamento, em 2004 isso, e eu dizia: me parece fazer sentido, eu acredito plenamente nisso, eu entendo como é que o processo funciona, um dia eu vou me debruçar sobre essa técnica e vou compreender melhor. E os anos passaram-se,
e eu fui continuando minha trajetória no teatro, e essa minha trajetória me trouxe até Goiânia, onde eu vim ser professor de teatro e desenvolver um laboratório, né, de pesquisas sobre as técnicas que eu vinha trabalhando. O tempo foi, as coisas foram acontecendo, me levaram até um cargo de chefia na instituição onde eu trabalhava. Eu estava feliz com o meu trabalho, com o trabalho que eu estava realizando para a cidade, mas profundamente infeliz na minha vida. Eu já não conseguia mais dar aula, eu não estava conseguindo mais entrar em contato com o meu próprio trabalho físico, com o meu próprio treinamento. O trabalho estava me tomando muito e eu estava passando por muitos desgastes emocionais, muitos desgastes mentais, inclusive, né? E voltei, inclusive, daquela época eu estava tomando, inclusive, medicações controladas para ansiedade e depressão. Veja só, eu que tinha todo esse trabalho corporal, mas eu ainda não era terapeuta. Eu era só um artista que tinha uma outra visão das coisas, né? Uma outra visão de como deveria ser realizada a arte. E foi quando me aconteceu o que o Aristóteles na tragédia diria uma peripécia, ou seja, uma reviravolta na vida, e eu sofri um grave acidente. Um caminhão, literalmente, desses baús enormes de 3 eixos, me atropelou, né? Por sorte eu estou aqui, por sorte não, pela condução cuidadosa de todos os seres de luz que me ampararam desde a minha infância, desde o meu nascimento, passando por todas as trajetórias e todas as minhas experiências de vida até aquele momento do acidente. Me conduziram para que eu pudesse escapar daquilo dali com vida. E com várias lesões pelo corpo, eu tive que tomar ter uma licença do trabalho que eu estava realizando. E nesse processo de licença eu entendi que se eu tinha sobrevivido àquele acidente, era porque minha vida ela estava me preparando para alguma coisa que eu ainda não estava realizando. Ainda não era aquilo com que eu estava trabalhando, que era exatamente aquilo com que eu deveria estar trabalhando. Ou seja, aquilo era mais uma grande escola do que exatamente a minha missão. E foi quando eu entendi que eu sempre tinha me deparado com esses episódios de ensinamentos sobre a espiritualidade, sobre a vida, sobre as energias, e era essa a minha missão, era compartilhar esse conhecimento. Mas eu precisava de algo que me conduzisse no processo. E foi então quando, encurtando a história, eu fui reapresentado, na verdade, a minha mestra de Reiki através da Gabi, a minha companheira de vida, de transformar-te, de tudo. Ela me encaminhou até o curso. Ela sempre via propaganda do curso da minha mestra Juliana Cunha, um reencontro de eras, né? E eu passei então pela iniciação no nível 1 do Reiki, o despertar. Quando eu fui fazer essa iniciação, eu já sentia que ali estava o meu caminho. Na verdade, aconteceu algo muito interessante, que eu pulei essa parte da história, que uma bela noite estávamos em casa e durante a madrugada a parede que tinha um reboco frágil despencou justamente a prateleira que sustentava a minha biblioteca. E aqueles livros caíram no chão e a gente foi arrumar durante o dia. E quando eu fui reorganizar a biblioteca, né, juntamente com a ajuda de uma amiga que veio cuidar de mim, eu estava acidentado, eu descobri que eu tinha um livro de Reiki em casa. Eu não sei como aquele livro de Reiki veio parar para mim, eu não sei se foi o André que me presenteou, eu não sei quem foi que me deu o livro de Reiki. Eu sei que eu nunca tinha lido e naquela ocasião eu digo, tá aí, agora que eu estou acidentado, precisando passar meu tempo me recuperando, eu vou estudar sobre o Reiki. E eu comecei a ler sobre o Reiki e eu comecei a entender aquele funcionamento de canalização energética, de imposição de mãos e tal. Eu comecei a entender. E eu comecei a brincar com aquilo. E no que eu brincava com aquilo, eu sentia vários efeitos. Eu sentia, quando eu tocava nas pessoas, eu tinha um choque. Em outras ocasiões, eu me sentia profundamente desgastado. E foi aí, então, que eu disse, eu preciso passar por uma iniciação nesse negócio aqui para entender, de fato, como é que é e aprender a trabalhar com isso. Foi quando a Gabi me mostrou o curso da Juliana Cunha. Sabe o que é que me encantou no Reiki? A possibilidade de sentir, de fato, essa energia de modo palpável, passando através do meu corpo, realizando coisas incríveis através do meu corpo,
curas inimagináveis, né, de inflamações de anos que eu tinha, por exemplo, uma gengivite de anos que curaram, que se curou, né, processos de vasodilatação que eu tinha, aquela energia ela estava atravessando o meu corpo e dentro de um parâmetro muito concreto com o qual eu tinha trabalhado a minha vida inteira. Eu já vinha trabalhando há 20 anos nesse mergulho interno, nesse mergulho intenso no corpo, e o Reiki me parecia uma forma de trabalhar essa mesma qualidade energética, só que agora puramente pela energia, sem mais os movimentos, sem mais o exercício, sem mais a exaustão física. Agora era só a energia pela energia passando pelo meu corpo e sendo direcionada através do meu corpo. E o melhor, o mais incrível, é que eu poderia sentir também o corpo das outras pessoas através dos seus aspectos energéticos, aquilo que se passava no corpo do receptor somente pela energia que eu conseguia sentir e ler nas suas mãos. E o melhor ainda, eu conseguia ter uma visão, uma leitura do campo energético dos ambientes. Você não vai dizer para mim que você nunca chegou num ambiente ou você nunca entrou em contato com a pessoa e você sentiu que aquela energia não estava legal, ou que a energia não batia com a sua, não estava em ressonância com a sua. O despertar espiritual, ele está à disposição de todo mundo. O campo energético é algo inerente ao nosso corpo. Não existe corpo em vida que não sinta e não se relacione com as energias. A gente é que pode estar mais atento a isso ou não. A gente pode estar mais desperto a isso ou não. E a gente aprende que lidar com as energias também é algo que é assustador, que pode nos levar a consequências terríveis. Afinal de contas, foram gerações e gerações de pessoas que foram queimadas na fogueira, que foram execradas socialmente, porque trabalharam com suas energias. Eu tenho certeza que você também, de alguma forma, já negou a sua sensibilidade, já se assustou com a sua sensibilidade, já passou na frente de uma igreja, sentiu um arrepio e disse cruz credo, ou morre de medo de ir até um centro espírita com medo do que vai acontecer com você, porque você sabe que você tem uma sensibilidade. Deixa eu te contar uma história, deixa eu te contar uma coisa que não é segredo para ninguém, na verdade. Todos temos essa sensibilidade. Até quem não quer assumir, conversa com uma outra pessoa sobre alguma coisa que sentiu, um arrepio, e ainda que a gente não admita, a gente, né, percebe que aquilo dali tem uma outra relação. E como é que a gente sente isso com o nosso corpo? E agora eu te faço essa pergunta. Você quer continuar sem entender, sem saber como lidar com esse seu campo energético e continuando temendo esse campo energético, continuando a temer esse campo energético? Ou você gostaria de aprender uma ferramenta prática, pragmática, que te faz perceber tudo isso e direcionar isso para maior qualidade de vida, maior relação com tua própria sensibilidade, com os ambientes, equilíbrio dos teus estados de ansiedade, de angústia e mesmo na relação com os estados físicos do teu corpo? Isso é que é o Reiki. Não é maravilhoso? Se você quer aprender um pouco mais sobre isso, vem para um dos nossos cursos. Se você já trabalha com isso, de repente você já fez o Reiki e teve algum atropelo nesse percurso, não foi lá uma formação que fez com que você despertasse muito para isso, vem fazer um outro nível com a gente, vem fazer, se você já é nível 1, vem fazer o nível 2, vem fazer o nível 3 e, de repente, direcionar melhor esse teu conhecimento. Sabe qual é o diferencial da minha forma de trabalhar com Reiki? É que para mim espiritualidade é algo prático. Não é algo que a gente fica trabalhando só no campo energético ou só vinculado a uma egrégora, aquele santinho, aquele orixá. Não. Tudo isso para mim é prático, pragmático e palpável. Você vai aprender a lidar com tudo isso na sensibilidade e nas sensações do teu corpo. E a gente vai ficar falando sobre isso nesses dias que seguem. Se você curte esses assuntos, se você curte falar sobre espiritualidade, se você curte falar sobre energias e se você ama falar e entender como isso se produz e se apresenta no teu dia a dia,
compartilhe esse vídeo com mais alguém que também mereça receber essas orientações, ouvir esses ensinamentos e de repente alguém que tenha afinidade e que queira aí encontrar também um espaço de trabalho de todas essas habilidades que no fundo todos nós temos. Você é energia e essa energia está manifesta no seu corpo. Vamos trabalhar? Ou vai continuar sem saber e temendo aquilo que você sente? Eu sou infinitamente agradecido por você ter me acompanhado até aqui. Pingo de Lilo volta amanhã, sempre ao meio-dia. Gratidão, gratidão de coração.